O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, na verdade é como disseste, ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração e de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, retirada do livro do profeta Oséias, o profeta, em nome de Deus, diz: volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque estás caído em teu pecado. O teu pecado te fez cair, em outras traduções. E esta palavra, a igreja a utiliza durante todo o tempo da quaresma. Isto é, a igreja continua a nos chamar para que nós nos voltemos para Deus, porque os nossos pecados nos fazem cair. E essa palavra é dirigida a todos, aos pecadores, aqueles que estão endurecidos na maldade, endurecidos no seu pecado, aos tíbios e indiferentes, que não obstante todas estas palavras, durante o tempo da quaresma, ainda não se deixaram mover, continuam ainda frios e sentados na situação em que se encontram, mas também se dirige àqueles que estão progredindo, àqueles que são mais espirituais, para que se purifiquem ainda mais e cresçam ainda mais no caminho de Deus. Essa palavra é dirigida a todos. Por quê? Porque, meus irmãos, todos nós temos a tendência de criar ídolos no nosso coração, que roubam o nosso coração, que deveria pertencer somente a Deus. Amar a Deus, como é que nós ouvimos no Evangelho de hoje? Amar a Deus de todo o coração, de toda a mente e com toda a força. É assim que nós deveríamos amar a Deus. Mas o que é que infelizmente acontece? Nós nos perdemos em tantas coisas e o nosso coração fica dividido, e aí não pode se entregar plenamente a nosso Senhor. Pois bem, então o profeta Oséias faz essa chamada: ouve, volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque estás caído em teu pecado. E ao mesmo tempo o profeta, iluminado por Deus, ensina como é que o povo deve a Deus voltar. Diz assim: vós todos
encontrai palavras e voltai para o Senhor. Diz ele, o profeta ensina, olha, quando você voltar para Deus, você deve rezar assim. Quando você estiver neste caminho de retorno, de conversão, reze assim, porque agrada a Deus. Isso aqui nos lembra, sei lá, quando nós queríamos pedir algo ao nosso pai, e a nossa mãe dizia assim, olha, peça ao seu pai assim. Ou então, olha, vai falar com ele hoje, que ele está de bom humor. Então, a mãe nos dava mais ou menos o caminho, e a gente sabia que podia pedir. E com que palavras deveríamos pedir? O profeta faz isso. E diz, olha, volte para Deus. E o profeta faz isso iluminado por Deus. Isto é, Deus ilumina o profeta, porque Deus quer conceder essas graças. Então, o profeta iluminado por Deus, ele diz ele, livra-nos de todo mal, e aceita este bem que oferecemos, o fruto dos nossos lábios. E qual é o fruto dos lábios? Qual é a oração que ele vai dizer? A Síria não nos salvará. Então, quando Israel voltar para o Senhor, a primeira coisa que Israel vai dizer é, a Síria não nos salvará. O que é que a Síria representava naquele contexto? A Síria representava segurança econômica, política. Então, quando Israel se volta para Deus, Israel vai dizer, Senhor, a minha segurança não está no dinheiro, a minha segurança não está nas armas, na força política, a minha segurança está em vós, está em ti. Meus irmãos, com estas mesmas palavras, nós precisamos nos voltar para Deus e dizer, a Síria não nos salvará. Isto é, Senhor, a minha segurança não está no dinheiro, na força física, na saúde, na beleza, nos afetos. Ainda que o homem possua o mundo inteiro, de que vale ele possuir tudo isso e perder a sua alma? Não é isso o que Jesus diz? De que vale ter beleza, do que vale ter dinheiro, do que vale ter saúde, de que vale ter afeto, e no final de tudo, você, porque não tem Deus, ir para o inferno, perder a sua alma. É isso que Israel está dizendo quando diz, a Síria não nos salvará. E é isso o que a igreja quer que nós digamos quando coloca este texto em todo o tempo da quaresma. Em toda a quaresma nós iremos ouvir este texto. Então rezar assim, dobrar os joelhos, quem sabe hoje depois da comunhão, dobrar os joelhos, ou então você que acompanha pelas redes sociais, depois do seu texto, depois da sua oração pessoal, você dizer com as suas palavras, e você pensar em todas as seguranças, em todas as pseudo-seguranças da sua vida, falsas seguranças, e você dizer, Senhor, a minha segurança não está na minha casa, nos meus bens, na minha saúde, no meu salário, nos meus amigos, no meu marido, na minha esposa, nos meus filhos, nos meus pais. Todas coisas boas, tá? Eu falei alguma coisa ruim? Emprego, saúde, beleza, salário, filho, pai, mãe, esposa, marido. Tudo é coisa boa. Tudo coisa boa. Mas a minha segurança, Senhor, não está nisso. De que vale se tudo isso eu tiver, mas não tiver a Ti em primeiro lugar? Então Israel foi chamado a colocar sua confiança primeira e unicamente no Senhor. Mas continua. A Síria não, versículo 4, Oséias capítulo 14, versículo 4. A Síria não nos salvará. Não chamaremos mais deuses nossos a produtos de nossas mãos. Isto é a tendência constante de Israel em ter ídolos.
em criar ídolos, os seus Baals. Mas esta tentação de Israel de outrora continua presente no novo Israel, no Israel de hoje. Isto é, meus santos, infelizmente, precisamos reconhecer, existe no homem pecador esta tendência ainda de criar ídolos, apegos, desordens, uns maiores, outros menores, uns ídolos maiores, outros ídolos menores, mas sempre realidades que dividem, que quebrantam, que quebram o nosso coração, de modo que o nosso coração nunca está inteiro para Deus. Somos puxados por todos os lados. Não é isso que nós experimentamos, por exemplo, na nossa oração? O que é uma alma agitada durante a oração? Porque ela está dividida em várias coisas. Então você vai rezar e aí você pensa em tantas outras, sua cabeça fervilha, porque você está dividido, tripartido em tantas coisas, em tantas preocupações, tantas realidades que requisitam a sua atenção. O seu coração não ama a Deus em primeiro lugar, com todas as forças, com toda a alma, você não ama ainda a Deus. Então são os ídolos: o orgulho, a vaidade, a impaciência, as ambições desmedidas, os afetos, e afetos a pessoas e coisas, apegos a pessoas e coisas, e às vezes coisinhas pequenas, aparentemente bobagens, mas que impedem você de progredir na vida espiritual. A quaresma está aí. Já estamos na metade da quaresma e você não progrediu por quê? Porque não largou, aspas, bobagens. Coisinhas que, é verdade, às vezes não são nem pecados mortais, mas são realidades, são desordens a que você se apegou. São coisas que você lá no fundo do coração, você ouve a voz de Deus dizendo: volta a Israel, para o Senhor teu Deus. Larga isso. Seja generoso. Rompa essas amarras. E você fica negociando com Deus, dizendo: ah, não, mas isso não é pecado mortal. Ah, não, mas eu não vou conseguir ficar sem isso, a minha vida vai ficar muito triste. Ah, mas afinal de contas não é nem tão grave assim. São João da Cruz, ele diz, né, que o passarinho quer por um fio grosso, quer por um fio fino, ele não voa, se estiver a ele amarrado. Ah, é apenas uma linha, ou é uma corrente. Tá bom, em tese é mais fácil livrar-se da linha do que da corrente. Mas se ele não se livrar, tanto o que está amarrado à corrente como o que está atrelado à linha, ambos não voam. Não conseguem alçar voo, não conseguem progredir. Tempo da quaresma é tempo deste ato de generosidade, que nós damos a Deus o que Deus nos pede, que nós rompemos aqueles apegos, que nós fazemos aquilo que Deus nos solicita no coração, coisas que talvez não queiramos fazer, porque na nossa cabeça não é estritamente necessário, mas se nós queremos progredir no caminho da espiritualidade, no caminho do amor a Deus, precisamos largar os pecados mortais, precisamos largar os pecados veniais e precisamos combater os apegos e imperfeições da nossa alma. Assim, e somente assim, nós iremos progredir no amor de Deus, iremos nos voltar para nosso Senhor, que diz: volta a Israel, volta ao Senhor teu Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
para sempre seja louvado.